Luiz, bom dia mais uma vez. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, dentro da disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 2, hoje a gente vai abordar sobre diferentes maneiras que a gente pode modificar, né, manipular a paisagem e a vegetação e assim a gente ter um convívio mais harmônico com os insetos que são considerados pragas e possíveis doenças. Então, nosso assunto de hoje é manipulação da paisagem e da vegetação para controle de pragas e doenças em plantas. Vamos falar também sobre a teoria da concentração de recursos, teoria dos inimigos naturais, inclusão de plantas florísticas, inclusão de plantas de grande porte, plantas aromáticas ou antagônicas. Ou seja, resumindo, como que a gente pode manipular realmente ali a nossa diversidade da vegetação da paisagem e assim a gente estimular maior biodiversidade, maior presença de inimigos naturais e, por consequência, reduzir aí os danos relacionados ao ataque de pragas e doenças também. Já sabem, né, que essa aula está sendo gravada e fica disponível o conteúdo no endereço abaixo aí do YouTube para que vocês possam tirar alguma dúvida, né? Rever os conteúdos. Então, qual é o nosso objetivo de hoje? Apresentar estratégias para vocês, de modo que vocês enxerguem possibilidades de controlar pragas e doenças em plantas utilizando métodos que incluem a modificação da paisagem. E o que é que você pode ganhar com a aula de hoje é a oportunidade para conhecer métodos relativamente simples e objetivos, né, com resultados objetivos, para diversificar a composição das plantas na paisagem e, assim, controlar pragas e doenças. É importante destacar, desde logo, que não é uma tarefa muito simples do ponto de vista do conhecimento. Pelo contrário, você precisa compreender muito bem essas diferentes relações ou inter-relações ecológicas entre esses inimigos considerados naturais, para que eles possam ter sua ação realmente funcionando plenamente bem na natureza. O que é que eu quero dizer? Você precisa entender o que é que esses inimigos naturais precisam para se estabelecerem na área e, assim, eles conseguirem desempenhar bem o seu papel atuando como inimigo natural. Ok? Então, vamos lá. Aproveitei para dar as boas-vindas à Loreane, que chegou. Bom dia. Começamos por agora. Bom, então, a pergunta que fica inicialmente, como manipular a paisagem agrícola para incrementar o controle biológico das pragas? E aí eu gostaria de já começar fazendo essa pergunta a vocês, para que a gente possa ter uma interação bacana aí na aula de hoje. Como é que você pensa aí, por exemplo, Marcos Antônio, que você pode manipular, modificar a paisagem para que você aumente, né, os níveis de controle biológico das pragas existentes aí na sua área? Como é que você pode mudar a sua vegetação, a sua paisagem? Claro que a gente vai abordar isso É, durante a aula. Veja só, eu acredito que para a gente fazer essa mudança aí tem que fazer um consórcio, né? Essa já é uma das alternativas, uma das formas de manejo, muito bem. Com a finalidade de justamente você diversificar mais e ter essa possibilidade de atrair os insetos que vão controlar as pragas e doenças da sua região. Daniele e Loreane, alguma outra sugestão? Professor, eu acho que colocar Seu microfone está dando alguma microfonia aí. Não sei se você está perto do computador ou está dando eco. Tá melhor agora? Agora Ixi. Mas fale. Eu acho que alguma planta que ajude a evitar algumas pragas, tipo assim, que seja desfavorável àquela praga naquele momento. Entendeu? Certo. Por exemplo, alguma planta que libere alguma substância. Ah, professor, tá ruim, vixe. Tá dando realmente um eco aí. Tente, não sei se você está muito próximo ao computador do seu, o microfone do alto-falante, pode ser isso. Enquanto você tenta resolver aí, Loreane, o que é que você imagina que você pode fazer em termos de vegetação para melhorar aí a presença dos inimigos naturais? Então, professor, como naquele artigo que o senhor passou para a gente,
Aí a gente sabe que a diversificação de vegetais, né, é uma forma para evitar esses inimigos, a diversificação das plantas e algumas plantas que são adeptas ao clima e ao solo daquela localização, de certa localidade. Tem a rotação de culturas, o consórcio que menino falou, Marcos, aquelas outras práticas que tem de... Ah, eu esqueci agora. Peraí. Pousio, Aquela plantação que faz tipo umas linhas de declive, assim, eu esqueci o nome agora. curva de nível. Curva de nível. Porque algumas plantas, as mais altas, vão impedir, né, que esses insetos cheguem nas outras. Que, no caso, como lá no texto fala, que tem que haver uma interação. Perfeito. Justamente a finalidade da leitura do artigo aí enviado na aula anterior era justamente para que, a partir de hoje, a gente conseguisse enxergar como que a crescente demanda, como a gente consegue lidar com a crescente demanda aí da população por alimentos, mas produzi-los de uma forma mais sustentável, né? Preservando a biodiversidade. Então, aí os conceitos de agroecologia, da agricultura orgânica, são excelentes oportunidades justamente para que a gente consiga enxergar que é possível produzir em grande quantidade para suprir as nossas demandas, as nossas necessidades, mas ainda assim conseguindo manter os níveis de inimigos, de predadores das pragas em um nível que a gente consiga sobreviver de forma econômica. Então, de fato, esse link do artigo era justamente para que vocês conseguissem enxergar as relações e as inter-relações que a gente vai ver na aula de hoje, relações ecológicas e com organismos como insetos e micro-organismos, no sentido de aumentar ou preservar a população de inimigos naturais, inimigos dessas pragas e doenças. E aí, mais para frente, eu vou apresentar algumas tabelas que vocês vão enxergar essas possibilidades aí de consorciar diferentes culturas, modificando, né, manipulando a paisagem e estimulando maior concentração desses inimigos naturais. É claro que não é uma receita de bolo, nem tudo vai funcionar para todas as áreas, mas a gente tem alguns exemplos que podem se dar certo. Raíssa, o que é que você imagina que a gente pode fazer em termos de manipulação da paisagem para aumentar o controle biológico? Como que a gente pode manipular a paisagem para aumentar o controle biológico? Bom dia. Raíssa, está ouvindo? Acho que não, né? Então, quando você estiver escutando melhor aí, dê um alô. Vamos seguir aqui. Bom, eu disse que era importante a gente ter uma noção mínima aí das relações. Eu apresento essa imagem para vocês justamente para vocês compreenderem um pouco da importância de você entender as relações do que você está fazendo, das suas ações com aquilo que você espera obter. Então, e aí a gente fala de interações ecológicas, aquelas que a gente chama de interações diretas e as indiretas, ou seja, aquilo que você obtém de forma direta, né, em termos da sua ação, e aquilo também que você espera obter de forma indireta. Então, as interações ecológicas, como vocês podem ver aqui, entre práticas culturais, manejo da propriedade, insetos, pragas, insetos herbívoros, não pragas, inimigos naturais e hortaliças orgânicas. Isso são interações ecológicas que a gente pode dividir. Quando você observa aqui, nessa imagem, né, nessa ilustração, essas setas aí, onde a gente tem linhas sólidas, vão indicar uma interação ecológica direta. Por exemplo, quando você tem áreas onde você deixa em descanso essa área, a gente chama área de pousio, sistemas agroflorestais, barreira de vegetação diversificada, naturalmente, quando você utiliza esse tipo de manejo, esse tipo de ação, você vai observar uma quantidade menor, ó, o sinal negativo aqui, ó, uma quantidade menor de insetos considerados pragas. Por quê? Porque você estimula, você aumenta, ó, o sinal positivo aqui, ó, você aumenta
aqueles insetos ou organismos considerados como inimigos naturais, que, por sua vez, reduzem, aqui é o sinal de menos mais uma vez, reduzem os insetos considerados pragas. Então, há uma relação direta entre você manter a sua área descansando, área de pousio, diversificando aí, implementando sistemas agroflorestais, barreiras de vegetação diversificada, como vocês podem ver aqui. Isso vai estimular maior diversidade biológica. Ao você aumentar a diversidade biológica, você aumenta a quantidade de inimigos naturais, que, por sua vez, tendem a reduzir os insetos, a população ou as populações de insetos considerados pragas. Conseguiram entender aí essa lógica das interações? Sim ou não? Sim, professor. Ô, professor, me diz uma coisa. Um minuto, Marcos. O consórcio é a mesma coisa que a rotação de culturas? Não, né? A rotação é porque você vai mudando as culturas. Perfeitamente. O consórcio é quando você implementa na sua área diferentes, né, culturas diversificadas, justamente para você estimular maior capacidade da ação dos inimigos naturais e não ter sua área uniforme. Sim, entendeu? E a rotação é você planta, são culturas naturalmente anuais, né? De 6 meses, 12 meses, aí após o final do ciclo daquela cultura, você implementa uma outra cultura, justamente para você ir fugindo do ataque desses insetos ou pragas. Essa área de pousio, no caso, é a área de pouso dos insetos, é isso, né? O significa dizer que você vai, por exemplo, você utiliza a sua área aí com plantio de mandioca, por exemplo. Você tem 2 hectares em que você planta mandioca, e aí você utiliza 1 ano, 2 anos, e você começa a observar que está aparecendo, por exemplo, muita lagarta, do tipo mandarová. Aí o que é que você pode fazer? Dá um descanso à sua área. Você deixa ela ali 6 meses, 1 ano, sem plantar. Aí você parte para outra área. Depois desse período de pousio, período de descanso, você retorna... um período de pausa. Isso. Marcos, você queria fazer uma pergunta? Fica à vontade. Professor, é o seguinte, eu dei uma olhada também em outros artigos, apesar do que o senhor passou aí, e eu vi falando, né, eu vi um comentário no artigo falando em relação aos aquíferos, né, também, né, e aí me veio aqui a pergunta, é uma área que tiver, uma área assim, com terreno mais úmido, né, as estratégias, como o senhor bem falou que não é uma receita de bolo, mas a estratégia seria iguais ou teria que ser estratégia totalmente diferenciada? Para uma área mais seca? Sim. Sim, mas você está falando estratégia em relação ao quê? Os tipos a diminuição de pragas. Então, veja bem, quanto mais úmido o ambiente, a gente pode ter, além da ação de doenças, principalmente as doenças fúngicas. Os insetos pragas, geralmente, eles estão em maior quantidade em áreas onde você tem mais incidência de sol. Eles preferem mais o ambiente seco. Por exemplo, tem culturas que, quando você estabelece uma área úmida, ela vai ter muito mais ataque de doença fúngica, porque os fungos eles precisam de uma umidade muito maior. E os insetos, geralmente, eles já aparecem em áreas onde você tem uma maior incidência do sol, menor umidade relativa do ar mais baixa. Então, sim, a diferença do manejo vai estar também relacionada com a umidade do ambiente. Aí você pode ralear, vamos dizer assim, a vegetação da sua área para que você estimule maior incidência do sol e aí você reduza a sua umidade. Se o seu grande problema realmente foi o inseto praga, né? Porque às vezes você precisa do ambiente úmido para estimular a produção aí que você a sua produção de interesse econômico aí. Conseguiu entender? Consegui, sim. Beleza, só para a gente explorar um pouco mais essa imagem, então, vamos aqui, ó. Quando você tem uma vegetação natural na sua propriedade, o que seria uma vegetação natural? Uma floresta nativa, não uma floresta implantada, uma floresta nativa. Então, a área de reserva legal, uma área de preservação permanente. Então, de forma indireta, por isso que essa seta aqui está tracejada, tá vendo?
Então, de forma indireta, você vai estimular maior presença de inimigos naturais. E de forma direta, você também estimula, você vai observar a maior diversidade de insetos herbívoros não pragas, ou seja, insetos que se alimentam das partes das plantas dessa vegetação natural. Então, eu gostaria que vocês compreendessem essa complexidade das múltiplas interações diretas e indiretas, estimulando ou não essas ações ecológicas. Então, quando você introduz, por exemplo, uma barreira de vegetação contra a incidência de ventos, por exemplo, na área, é importante você enxergar se aquela espécie que você está introduzindo, ela não abriga insetos considerados pragas que vão atacar a sua cultura de interesse. Então, é importante você enxergar essas interações ecológicas para que você faça o correto manejo ao manipular, ao modificar a vegetação para que você tenha um resultado realmente que você espera em termos de maior estímulo da diversidade de inimigos naturais. Ok? Alguém tem dúvida? Ok, professor. Bom, então vamos lá. Bom, aqui é um pouco do que a colega Loreane perguntou, né? Você modificar em relação à rotação de cultura ou pousio, tá? Você modificar, você desenhar novamente a sua propriedade, utilizando barreira de vegetação, área de pousio, rotação de cultura, ou um mosaico, literalmente, de culturas, como a gente pode chamar de consórcio de culturas, é natural que a gente observe maior diversidade de insetos principalmente considerados insetos inimigos naturais, tá bom? Então, aqui um exemplo do lado esquerdo, né, desse consórcio, né, essa diversidade de espécies comercializáveis, nesse caso aqui, muitas hortaliças. Ao fundo, vocês observem aí alguma área também de preservação, de floresta nativa. Isso tudo vai, sim, estimular a maior diversidade dos insetos que vão auxiliar no ataque das pragas. Então, por quê? Porque imagine que essa área aqui, ó, você precisou trabalhar essa área aí, deixá-la mais uniforme para que você produza para o seu consumo próprio, para a sua subsistência e também para que esse excedente que você produz, você comercialize e você tenha condições de se manter na atividade econômica, né? Então, para que você minimize esse seu impacto aí na área, você precisa pensar nessa diversificação para aumentar, para estimular os inimigos naturais, para que você não fique refém da aplicação de produtos fitossanitários. Lembre sempre de uma coisa, a natureza por si só, quando não existe influência antrópica, quando não existe influência do homem, ela se mantém em equilíbrio. O desequilíbrio ele passa a acontecer justamente quando o homem introduz, ele mexe na área. Então, aí você começa a causar esse desequilíbrio e vão surgir aí as doenças, as pragas, tá bom? Então, isso acontece principalmente quando você tem áreas onde o homem explora áreas de monoculturas. Então, você tem uma uniformidade do plantio, isso naturalmente, minha gente, introduzam isso na rotina de vocês aí, no pensamento. Quando você tem monocultivos, você tem uniformidade no plantio, você vai ter, naturalmente, uma tendência muito maior de observar pragas e doenças do que naquela área onde você tem uma diversidade maior. Bom, quanto maior a diversidade de culturas, maior a probabilidade de você ter sucesso no que diz respeito à presença de insetos pragas, tá bom? Controlando as doenças que poderão surgir. Então, para responder a sua pergunta, Loreane, o pousio aí, a área de pousio consiste no descanso intencional da sua área, garantindo que o solo recupere sua fertilidade. Quando você também deixa essa área descansando, sua área em pousio, significa dizer que você também está estimulando uma recuperação do solo, não somente das pragas que podem habitar a superfície do solo, mas as camadas mais inferiores do solo, né? Horizonte A, B e C também. Isso é importante para que vocês, porque existem insetos, pragas e doenças que podem permanecer no solo aí durante alguns meses. Então, quando você dá esse descanso, você permite a recuperação natural do solo e aí você pode voltar a utilizar a sua área. E isso deve ser feito com planejamento,
de forma escalonada, dividindo aí as áreas da propriedade para que você possa ir fazendo essa rotação aí das suas áreas, descansando aí sempre alguns locais, até para que o solo se recupere naturalmente, inclusive recuperando a sua fertilidade. Tudo bem? Seguimos? Professor, É, professor. Pode falar. em relação a esse consórcio, essa diversificação de espécies está relacionado só a evitar as pragas ou também a ajuda da cultura em si, tipo, na raiz, no desenvolvimento da cultura? Muito bem. Quando você falou rotação de culturas, não é isso? Não, consórcio. Ah, tá. Então, vamos lá. O consórcio você vai introduzir de uma única vez diferentes espécies. Primeira coisa, primeiro aspecto preponderante aí na rotação de culturas é que você acaba com a uniformidade, né? Então, você tem culturas diferentes na mesma área, então você não provoca uma pressão sobre principalmente as pragas que vão atuar ali, porque você estimula na sua área maior ação de insetos diferentes. Quando você tem uma única cultura, o que vai acontecer? Você tem uma ampla possibilidade dos insetos que são atraídos pelaquela cultura de se alimentarem. Então, se você tem alimento em abundância e você não tem diversidade de inimigos naturais, aquele inseto que é praga da cultura, ele rapidamente vai se estabelecer, porque a sua população ela vai crescer de forma exponencial, porque tem alimento em abundância. Quando você diversifica, você diminui a uniformidade, você diminui a oferta de alimentos para aquele inseto praga e estimula o surgimento de outros insetos. Esses insetos podem atuar como inimigos naturais. Sem falar que você também não causa uma pressão no solo também pela extração de nutrientes específicos. Como você tem uma diversidade de culturas na sua área, você tende a ter menos problemas com pragas, menos problemas com doenças e você tem uma melhora significativa nas qualidades físicos, químicas, biológica e microbiológica do solo. Então, encontrar de forma antagônica, né, de forma contrária à introdução de uma monocultura, a rotação de cultura, a diversidade das culturas na sua área vai sempre favorecer a maior diversidade ou biodiversidade dos inimigos naturais. Entendeu, Daniele? Entendi, professor. Vamos lá. Então, introduzir conceitos de agricultura orgânica ou agroecológica, ele nos permite pensar na propriedade de uma forma diversificada, desenhando esses nossos sistemas agrícolas aí de forma diversificada, tanto na sua área, né, no espaço, quanto no tempo. E aí a gente vai pensar novamente no que diz respeito a consórcio e rotação de culturas. Você já sabe bem, né, que o consórcio é a introdução na sua área de diferentes espécies agrícolas e a rotação de culturas significa dizer que você vai plantar na sua área culturas diferentes após o final do ciclo dessas culturas, permitindo assim que você escape das épocas de ataque das pragas e doenças e principalmente de doenças que podem acometer o sistema radicular, doenças que habitam o solo. Então, aí vocês podem modificar a paisagem, a vegetação, utilizando aí planta de cobertura, áreas que a gente chama de ilhas de mato, né, de preservação ali no meio da sua propriedade, para que você abrigue esses insetos naturais e os mesmos possam auxiliar no controle das pragas. Implementação de árvores maiores, né, que a gente chama de quebra-ventos, em área onde tem essa incidência do vento. E falando em plantas de cobertura, a gente volta para o conceito, ou relembra o conceito de adubação verde. O que seria a adubação verde? Já ouviram falar dessa técnica? Já, professor, a adubação verde com aquele feijão de porco que chama, né? Também. Também, que é muito utilizado para poder introduzir nitrogênio no solo.
São plantas, são espécies aí que têm uma capacidade de incrementar um macronutriente ao solo, que é o nitrogênio. Então, a gente sabe que os macronutrientes são nitrogênio, fósforo e potássio. Então, quando você introduz na sua área espécies que você tem a capacidade de incorporar essas espécies ao solo e você sabe que você vai incrementar com o nitrogênio, que é um macronutriente, ou seja, um nutriente que é exigido em grandes quantidades pelas plantas, então é uma possibilidade de você modificar a sua área e diversificar, além de tudo, dar um aporte nutricional excelente. Então, a técnica de adubação verde é onde a gente introduz plantas que vão melhorar as características físicas e principalmente químicas do solo. Então, a gente utiliza geralmente leguminosas, porque elas vão permitir a incorporação de nitrogênio ao solo. A Loreane deu exemplo de uma planta, né, que é o feijão guandu, feijão de porco, e aqui a gente apresenta alguns exemplos, né, com imagens dessas plantas, dessas leguminosas que podem ser utilizadas como adubação verde, né? Começando aí pela crotalária, né, essa planta aqui do lado esquerdo superior, temos o feijão guandu, mucuna, estilosantes, né, esse aqui estilosante Campo Grande, temos o calopogônio, feijão de porco, temos mais algumas outras aqui. Mas, dentre essas daí, a que é mais amplamente utilizada, que a gente ouve falar muito na literatura e que se utiliza bastante, é o feijão de porco, feijão guandu. Na região de vocês tem essas plantas aí, já ouviram falar dessa técnica da adubação verde com essas espécies apresentadas? Nunca ouvi, não. Nunca ouviu? Daniele? Marcos? Eu já. Raíssa, Já, minha professor jovem. Pablo. Já ouvi falar Falou. agora em relação ao feijão gandu, né? Muito, mas não vi nenhuma incorporação dele em nenhuma área, não. Entendi. Raíssa, pode falar. O professor Pablo faz lá no sítio dele, na fazenda dele. Isto. Além de proteger o solo, né, gente, do impacto direto da gota de chuva, por exemplo, ou da incidência solar, depois você vai incorporar ao solo, vai devolver ao solo, né, incorporando aí um macronutriente, como eu falei para vocês. Bom, e pensando na adubação verde, a gente tem que pensar na fertilidade do solo, tá bom? Então, quando você pensa nessa modificação da paisagem e diversificação, nesse caso, utilizando a adubação verde, observe que você vai, inclusive, como eu já disse, atrair insetos considerados inimigos naturais, auxiliando essa imagem aqui, diz muito bem sobre aquilo que eu quero abordar agora, no estímulo da diversidade de outros insetos, como, por exemplo, agentes polinizadores, como é o caso de abelhas, vespas, entre outros. Ao tentarem buscar no néctar das flores, eles vão permitir a polinização. É claro que eles também podem atuar, muitas vezes, como vetores transmissores de doenças, tá? Mas eles também podem atuar como polinizadores, porque quanto maior a diversidade de insetos na nossa área, maior, com certeza, é a diversidade de plantas. Há uma relação, há uma interação muito próxima, tá? Maior diversidade de espécies vegetais na sua área, a tendência é que você tenha maior diversidade de insetos. E esses insetos podem ser seus inimigos naturais. Na aula da semana que vem, a gente vai abordar um pouco sobre a teoria da trofobiose, que está relacionada com o estado nutricional da planta, que aproveito aqui para fazer um parêntese, se assemelha muito com a saúde do ser humano. Se você está bem nutrido, significa dizer que a possibilidade de você ser acometido por alguma doença é muito pequena. Não é uma regra, mas funciona muito bem. Se você está bem alimentado, a tendência é que você se mantenha saudável. A probabilidade de você ficar doente é menor. E o ambiente do solo, pensando agora nas plantas, né? O ambiente do solo, ele precisa ser um ambiente rico, fértil, diversificado. E aí, quando você pensa em utilizar fertilizantes, é importante pensar em um fertilizante que estimule toda a zona do solo, né? Todo o sistema solo. Não apenas uma
fertilização ou uma adubação pontual que vai nutrir apenas as plantas. É importante você pensar em toda a interação da microbiota ou microfauna do solo. Então, aqui tem 2 exemplos para sintetizar aquilo que eu estou falando, porque quando você pensa na fertilidade do solo, um solo bem nutrido, bem fértil, você vai ter plantas mais abundantes, e a superfície do solo, ou seja, a diversidade também ganha com isso, né? A diversidade de espécies vegetais. Então, quando você utiliza fertilizantes orgânicos, observe, ele vai alimentar, ele vai nutrir o solo e não somente a planta. Quando você estimula a nutrição do solo, você vai ter maior aporte de matéria orgânica, maior disponibilidade de nutrientes do solo, maior diversidade microbiana, significa dizer que você vai ter mais ação de micro-organismos inclusive benéficos, exemplo, bactérias que conseguem transportar nitrogênio para as raízes dos solos em plantas, raízes de plantas, né? Em plantas que são leguminosas. Então, você vai ter o sistema do solo todo mais nutrido, mais fértil. Aí você tem mais matéria orgânica, maior disponibilidade de nutrientes, maior capacidade de absorção das plantas pelo sistema radicular e uma planta mais vigorosa. Pelo contrário, quando você utiliza, na maioria das vezes, né, utiliza fertilizantes sintéticos, químicos, eles vão ser muito pontuais, alimentar a planta, mas a tendência é que o solo seja um solo cada vez mais empobrecido. E aí eu dou exemplo nessa outra imagem da direita aqui. Um solo chamado solo convencional, tá vendo? Então, quando você pensa apenas na fertilização pontual, química, em fertilizantes sintéticos, você vai muito bem alimentar determinadas culturas agrícolas que você comercializa. Mas observe, tanto na estrutura do solo, aqui nessa ilustração, quanto no sistema da superfície do solo, pouca diversidade, tanto no solo quanto na superfície do solo, tanto no perfil do solo quanto na superfície do solo. Pelo contrário, em um solo onde você estimula as interações orgânicas e microbianas, você tem um solo muito mais diversificado, com presença de diversidade de micro-organismos, de minhocas, de seres que habitam ali o solo, né? E também uma diversidade muito maior da superfície do solo, estimulando maior capacidade de presença de inimigos naturais e menor tendência a aparecerem pragas e doenças. Ok? A diversificação dos cultivos também precisa ser enxergada desde o sistema do solo para que o resultado apareça na superfície do mesmo. Perguntas? Não? Não, professor. Professor, tem uma Pode pergunta falar. pra você. Em relação ao... Você está falando em relação aos produtos químicos, né, que vai prejudicar o solo, né? Não, Quando veja você fala bem, na verdade, como ele é muito pontual, né, ele vai nutrir a planta, mas aí, pouco a pouco, você vai vendo que a estrutura física e química do solo, ela tende a ser mais empobrecida, especialmente em termos de matéria orgânica, né? Você está falando ao longo do tempo, no caso, né? Isso. Perfeitamente. Certo. Porque a fertilização química, ela tem um conceito muito imediatista, né? Liberar para a planta de forma rápida e pontual aquilo que ela precisa, mas ao longo do tempo, aí você vai observar realmente esse empobrecimento, né? E a gente precisa pensar no conceito da sustentabilidade, né? Não só a nossa geração utilizar os recursos, mas as futuras gerações também poderem experimentar os recursos naturais. Bom, tudo isso que a gente falou até agora envolve o conceito do que é um agroecossistema, que, na verdade, a gente pode pensá-lo em um sistema artificializado, ou seja, você pode modificar a sua prática para que você possa conviver no ambiente rural, associando aí áreas de preservação permanente, né, florestas nativas, e também áreas onde você precisa utilizar a terra para sobreviver. Então, o que é um agroecossistema? É um ecossistema artificializado pelas suas práticas, né? Pelas práticas humanas ligadas à agricultura, sendo esta entendida como um conjunto de valores
que envolve as relações sociais, políticas, culturais, econômicas, tecnológicas e ambientais. Mas o sistema, o agroecossistema, ele precisa ser pensado como uma ação sustentável, né? Então, o uso, olha a frase que tem aqui embaixo, o uso da biodiversidade, ela leva a uma perspectiva para o manejo de pragas, uma perspectiva mais ecológica, mais ampla, né, com visão mais ampla, mais holística, integradora e sustentável, onde a diversidade vegetal desempenha um papel fundamental para o manejo sustentável do agroecossistema como um todo. Portanto, pensar em um agroecossistema é pensar no convívio do homem dentro do ambiente rural, preservando os recursos naturais, e essa preservação está relacionada com diversidade de espécies vegetais, diversidade de prática de manejo para preservar os recursos que ele tem, para estimular maior presença de insetos, inclusive insetos considerados inimigos naturais. Entenderam? Ô, professor, eu entendi aqui, mas eu fico pensando também na grande problemática, porque você produzir num ambiente menor, tudo bem, mas quando isso começa a dar certo, é uma grande necessidade de expansão, né? Maior número de pessoas utilizando, né? Aí o mercado, a exigência do mercado também para ter esses produtos de boa qualidade, e aí que é o perigo, porque pode sair desse sistema, né? Esse sistema pode deixar de ser um sistema para poucos e agora ser para a maior quantidade de pessoas, né? Marcos, Pode ser um perigo, não? Sua pergunta ou seu comentário aí, ele é bem interessante. E aí a gente precisa pensar por diferentes estratégias, vamos dizer assim. Bom, pergunta que eu faço a você para fazer vocês todos pensarem. Quem é que mais... Bom, antes disso, o que é a base de alimentação do ser humano ou do brasileiro? Arroz, feijão e alguma proteína, né? Seja ela de fonte bovina ou de aves, enfim. Quem é que mais produz feijão no Brasil? Pequeno, médio ou grande produtor? Pequeno produtor. Perfeito. Então, Marcos, o que realmente a gente precisa em termos de alimentação não é produzido, via de regra, por grandes produtores. Então, pensar que a propriedade pequena ela não vai dar suporte, por exemplo, a grandes mercados, grandes centros, é um equívoco. O problema que a gente tem, e isso aí demandaria mais tempo para a gente poder pensar e fazer um debate mais aprofundado, é que existe muita concentração de renda na mão de poucos proprietários. E milhares de pequenos produtores com meio, 1 hectare, uma tarefa. Entendeu? Então, se a gente pensar que muitos pequenos conseguem produzir e produzir aquilo que a gente precisa efetivamente para comer, então é possível sim pensar nesses agroecossistemas, em propriedades que podem produzir de forma sustentável, fugindo dos produtos que agridem o ambiente, os animais, as plantas e nós, seres humanos, que são os agrotóxicos. Infelizmente, a tendência nesses últimos anos aí é, de fato, reduzir a utilização dos mesmos e pensar em uma agricultura mais sustentável e mais saudável, né? Não sei se você conseguiu entender o raciocínio, entendeu? Eu entendi, professor, mas ao mesmo tempo, eu penso também dessa forma assim, ó, se caso a grande quantidade de pessoas consumindo esses produtos, né, de maior qualificação, não também forçaria esses pequenos agricultores a vir a utilizar produtos desnecessários, o que não seria de uso normal, para assim atingir uma produção maior, já que a demanda seria... Né? Entendo. Bom, existem vários experimentos, várias propriedades que conseguem realmente produzir de forma sustentável e produzir bem. Porque, como eu te falei, né, o princípio da utilização dos produtos químicos sintéticos, ele é muito imediatista, né?
A agricultura orgânica, muitas vezes, ela é deixada de lado, ou ela não é levada muito a sério, porque os resultados, eles são a médio e longo prazo. Você fortalece o sistema do solo e, ao longo dos anos, você vai tendo respostas cada vez melhores. Já no sistema mais imediatista, a agricultura tradicional, né, a convencional, você tem resultados muito rápidos. E aí também depende do conceito de que cada um leva e da sua formação, do que você espera para a sua propriedade, para o entorno de modo geral, a natureza de modo geral. Se você tem na sua cabeça que você precisa utilizar práticas que preservem cada vez mais e que estimulem a biodiversidade, você não vai introduzir produtos que você sabe que agridem o meio ambiente. Então, assim, eu acho que não é só a pressão que vem de fora da propriedade por demanda maior que vai fazer com que você mude de opinião. Eu acho que isso aí também tem a ver com as suas questões pessoais, o que você entende como que é correto, o que você espera da sua propriedade. Eu imagino que o agricultor, ele deseja se manter de forma sustentável, ou seja, que ele consiga sobreviver da sua propriedade, extraindo dali da propriedade que você precisa para comer e também um excedente para sobreviver ou para vender e conseguir se manter de forma na atividade econômica durante muitos anos. E para isso ele precisa preservar a propriedade. Então, para resumir aquilo que eu disse dentro da sua pergunta, não é uma pressão externa que vai fazer com que eu mude de ideia se eu tenho um conceito daquilo que eu quero, que é preservar a minha propriedade. Se eu penso só em produzir para gerar divisas econômicas e atender uma demanda da sociedade, aí eu posso utilizar produtos químicos. Mais importante é que você está relacionado em relação à sua formação e o que você espera dessa propriedade. Entendeu? Tá, entendi sim. Bom, olha que coisa complexa que é essa imagem aí, mas é um exemplo que pode ser utilizado dentro da propriedade. Como eu disse, não é simples. Essa imagem aqui é só para vocês entenderem os níveis de relações e inter-relações que as nossas ações podem ter dentro, por exemplo, de uma produção de hortaliças. Quando você utiliza ações mais ecológicas, mais sustentáveis, ou um tipo de agricultura que a gente chama de tradicional, né, que é utilizada aí durante muitos anos, muitos séculos. Então, é preciso, assim como eu falei naquela imagem anterior, né, das relações ecológicas, é preciso entender que para toda a sua ação na propriedade, você vai ter um resultado, né? E onde esse resultado ele vai lhe levar a uma maior ou menor preservação da sua diversidade biológica de espécies vegetais e também relacionadas às questões financeiras, né? Se você vai precisar comprar mais insumos, mais produtos externos à sua propriedade ou não, o que vai onerar, vai aumentar o seu custo de produção. Então, aqui é só um exemplo da quantidade de ações que você vai ter relacionada à sua propriedade. Vamos aqui só para exemplificar, né? Você pode utilizar sistemas de captação, né, de água de chuva. Essa captação pode ser armazenada em tanques subterrâneos e servir de reservatório, né, para que você possa, por exemplo, fazer irrigação na sua horta. Pode utilizar essa água aí, por exemplo, para matar a sede de animais que porventura você venha ter na sua propriedade. Você pode ter, inclusive, menor incidência de pragas e doenças se você utiliza técnicas que estimulam a diversidade biológica. E, agora sim, você precisa pensar também, né, como você vai levar aquilo que você produz para fora da propriedade, né? É importante pensar em produzir, mas também é importante pensar no transporte, na comercialização, como é que você vai vender aquilo que você está produzindo. Já existem atualmente nichos de mercado, ou seja, pessoas que se preocupam exatamente com o papel social da empresa, do produto que aquela empresa está vendendo, comercializando, se utiliza práticas que preservam ambientes, que estão ligadas às relações sociais, se as pessoas que trabalham na propriedade têm seus direitos trabalhistas
preservados, se trabalham com dignidade, se há um bem-estar ali na propriedade. Então, existe também esse outro viés, que é a questão da comercialização. Mas aqui, mais uma vez, eu ressalto que essa imagem é para mostrar, exemplificar como um agroecossistema, ou seja, a modificação do ambiente, modificação da paisagem, pode funcionar. E isso está relacionado com várias relações e interações que vão existir no seu ambiente. Diversificando a sua vegetação, naturalmente, você tem uma maior diversidade biológica, entre elas, repito, de insetos também, que podem ser utilizados como inimigos naturais. Perguntas, por enquanto? Ô, professor, em relação a essa questão essa questão aí quando se fala do escoamento de produtos, o senhor acha que as associações seriam interessantes também nesse processo para ajudar a escoar essa produção? Marcos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se a gente falou muito aqui sobre a importância do pequeno produtor, é importante também destacar que quando você vai escoar a produção, quando você vai vender, é importante que você tenha uma associação, uma cooperativa, uma organização desses pequenos produtores para que eles consigam barganhar, ou seja, estabelecer o preço de venda e não simplesmente aceitar aquilo que o mercado quer pagar. Quando você se organiza em uma cooperativa com 20, 30, 40 produtores ou associações, o seu poder de negociação é muito maior em termos de associação, em termos de uma entidade formalizada, do que você pegar o seu produto e, por exemplo, e vender no mercadinho de um bairro, e aí você não vai conseguir, na maioria das vezes, obter o preço que você quer. Às vezes, você não consegue nem pagar os seus custos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é fundamental as associações, cooperativas e a organização, de uma forma geral, desses grupos de produtores para fortalecer a imagem da associação, da organização de modo geral e conseguir barganhar preços melhores. A resposta é sim, é muito melhor você se organizar. Bom, repito não, afirmo que não é muito simples, tá? Você se organizar, não sei se você já tiver a oportunidade de participar de assembleias, de reuniões assim de cooperados, de associados. Existem muitas divergências, né? Mas a gente tem que pensar no bem comum, que é a associação de um modo geral e esquecer um pouco as questões pessoais. Senão, enfraquece em vez de fortalecer o grupo, né? Entendeu? Entendi, sim. Já teve a oportunidade aí, vocês aí, já tiveram de participar de alguma assembleia, alguma reunião assim? Já, muitas vezes. E aí, qual a sua experiência, Daniele? Não foi muito boa, não, porque os agricultores, eles não estão, assim, de uma forma pensando coletivamente. Geralmente, eles pensam individualmente. E aí acaba tendo muito conflito, porque às vezes um agricultor quer usar o trator, o outro agricultor quer no mesmo horário, e aí não entra em um consenso, e é muito conflito. Infelizmente, de fato, tem esses conflitos, mas ainda assim eu afirmo que é uma forma de você conseguir fortalecer. Existem sim, a gente tem que, o presidente ou o responsável, o tesoureiro, enfim, quem é da diretoria, precisa chamar essa responsabilidade e fazer enxergar justamente a importância da coletividade. O coletivo ele precisa ser pensado de uma forma com mais detalhe e prioridade do que a individualidade. Mas geralmente é só falar que vai entrar dinheiro que todo mundo fica agitado e acaba entrando num consenso. Por aí. Conseguir convencer que o preço praticado vai ser melhor, que você vai ter um retorno melhor. Então, tem essas coisas aí, essas questões. Bom, falamos muito de interação, né? E essas interações entre os vários componentes bióticos existentes ali podem ser de natureza múltipla. O que é que eu estou querendo dizer? Que você pode ter efeitos positivos e outros nem tanto positivos, né? Que esses componentes bióticos são esses: competição entre organismos, predação, parasitismo, herbivoria,
simbiose, entre outros. Algumas dessas interações podem ser usadas para induzir efeitos positivos diretos sobre populações de herbívoros pragas, ou seja, você pode, conhecendo a biologia dos organismos que você tem na sua área, você pode estimular a ação deles e extrair efeitos benéficos no controle de pragas e doenças. Aí, aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, de como é importante você entender essas interações biológicas, né? E principalmente entender que a sua modificação na paisagem, ela vai trazer resultados. É importante você entender isso. Como eu disse, deu exemplo lá, como você vai introduzir uma planta lá de grande porte para produzir uma ação contra o vento, ou seja, você vai plantar árvores de grande porte para atuar como quebra-vento. Mas se essa planta abrigar pragas para a sua cultura principal, então o seu efeito biológico é negativo para aquilo que você esperava, né? Então, aqui a gente tem estratégia de aumento da biodiversidade da sua área. Modificando a sua vegetação, você vai aumentar a sua biodiversidade. Que estratégia é essa? Os consórcios, sistemas agroflorestais, rotação de culturas, cultivos de cobertura, que a gente tem alguns exemplos aqui, né, como, por exemplo, feijão de porco, manejo da vegetação espontânea, ou seja, retirada do mato, né, a implementação de adubação verde, adicionar matéria orgânica, utilizar plantas aí como quebra-vento, e aí você tem, como componente adicional dessa prática de aumento da biodiversidade, utilizando essas estratégias, você pode ter como um efeito, né, a maior presença de polinizadores, maior presença de predadores e por aí vai, né? Então, você aumenta a quantidade de seres, né, de componentes biológicos que, por sua vez, vão aumentar a biodiversidade do seu agroecossistema, minha gente. Então, quanto maior a sua diversidade de espécies vegetais e estratégias que vão favorecer a presença de insetos que a gente conhece como inimigos naturais ou animais que vão estimular uma maior oferta de matéria orgânica no solo, melhor a biodiversidade. Portanto, repito, já cansei de falar isso e falarei outras vezes, a influência antrópica no sentido de introduzir uma monocultura traz uma pressão de seleção para a sua área, ou seja, você estimula a presença de insetos pragas, porque você tem uma única cultura. Quando você tem uma única cultura, ou duas, no máximo, o que é que vai acontecer? Você tem o estímulo da presença de maior quantidade de pragas e maior quantidade de doenças, e, por sua vez, reduz a população dos outros inimigos naturais. Isso é um equívoco. E aí, por contrapartida, você vai ter que adquirir mais insumos para controlar esses organismos que estão causando distúrbios, as pragas e as doenças. É complexo, mas simples assim o raciocínio. Bom, dentre esses componentes bióticos que a gente pode ter no nosso sistema e que vão auxiliar, a gente divide-os. Não é para vocês decorarem isso daqui, tá? É só para vocês compreenderem um pouco melhor aquilo que a gente está falando. Esses componentes bióticos a gente chama de biota produtiva, biota de recurso e biota destrutiva, separando isso só em termos de conceitos, tá? O que seria a biota produtiva? Tudo aquilo que você introduz na área, as culturas, as árvores e animais que você seleciona ali na sua área. Isso é a biota produtiva, aquilo que produz no seu agroecossistema. O que seria a biota de recursos? São os organismos que vão contribuir para a produtividade através da polinização, controle biológico, decomposição e por aí vai. Biota produtiva é aquilo que você está produzindo na sua área, seja animais, seja alguma cultura agrícola, espécies maiores, perenes, como árvores, tá bom? Biota de recursos são os organismos que contribuem para a produtividade. E a biota chamada destrutiva são os insetos considerados pragas, os micro-organismos que causam doenças, a presença de mato, enfim. E isso pode estar relacionado com a sua forma de manejo. Quanto maior diversidade de vegetais, espécies vegetais na sua área, menor será a biota
destrutiva. Conseguiram entender isso? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Bom, aqui é só um exemplo, né, de como vocês podem pensar Ô, que professor, rapidinho, essas plantas invasoras, elas não servem como uma cobertura viva do solo? Também. Se você pensar isso de forma planejada, tá? Por exemplo, entre as linhas de uma cultura que você plantou ali. Então, você não precisa necessariamente remover todo o mato ali sempre. Você pode sim deixar ali, por exemplo, você pode fazer uma roçagem e deixar ali, ou você pode simplesmente deixar por algum tempo, economizando com o custo, né? Mão de obra e protegendo o solo também. Entendeu? Sim, sim. Muito bem. Então, essa imagem aqui eu trago para vocês para falar de um termo que eu não sei se vocês já ouviram falar ainda, que a gente conhece como epigeia. O que seria epigeia? É toda a biota e organismos que habitam o solo. O melhor conceito é esse. Epigeia é toda a composição de organismos, micro-organismos que habitam o solo. Então, para você estimular a maior ação dessa epigeia, é importante que você estimule maior biodiversidade. Essa biodiversidade pode ser natural, né? Em área de vegetação natural, ou uma biodiversidade planejada nos agroecossistemas. Quando você introduzir, pensar em manejar a sua área, pense que ao estimular essa maior biodiversidade, você vai ter maior ação da EPIGE, que é tudo aquilo que habita o solo de forma positiva, e vai estimular a maior ciclagem de nutrientes, maior aporte de matéria orgânica, maior fertilidade do solo e, consequentemente, você vai ter maior disponibilidade de nutrientes. Então, é um ciclo que se completa. Quanto melhor e maior a diversidade de espécies vegetais, menor a sua dependência de insumos de fora da propriedade, menor dependência de produtos, né, que vão estimular a adubação, por exemplo, química, maior a ação microbiológica e de organismos que habitam o solo, ou seja, a epigeia, e, consequentemente, maior nutrientes e, principalmente, por maior período de tempo. Então, quando você modifica a sua vegetação, quando você modifica os seus ecossistemas, os agroecossistemas de forma positiva, você tem maiores respostas a médio e longo prazo. Isso é o conceito clássico da biodiversidade, ou seja, da sustentabilidade que a gente precisa nos nossos ambientes. Ok? Bom, vamos lá. Para vocês entenderem essa ilustração, né? Professor, só uma pergunta rapidinho, pode ser? Tranquilo, pode fazer. Veja só, eu estava analisando aqui, essa epigeia pode ser a união de todas as biotas ou não pode ser? Do solo? Sim, porque se a epigeia, eu posso dizer que todas estão na inclusão, todas as biotas podem estar incluso nesse conceito de epigeia. Se você pensar no solo, sim. Entendeu? Entendeu, Marcos? Não entendi bem, não, mas... Não, se você ficou com dúvida, faça a pergunta de novo para a gente tentar sanar sua dúvida. Diz aí. Porque eu queria saber, assim, você falou das biotas, né? Da biota em modo geral. Aí depois você fala aqui da epigeia, que é como se estivesse englobando todas elas, né? Então eu queria saber se eu posso dizer que a epigeia está inclusa todas as biotas dentro desse contexto. É isso que eu estou dizendo. Epigeia é um conceito relacionado ao sistema do solo, que aí você vai envolver ninfas de alguns insetos, por exemplo, organismos, micro-organismos, especialmente bactérias que conseguem sobreviver na rizosfera, que é a região da raiz, minhocas e todos esses outros insetos menores ou organismos menores que estimulam
uma melhor estruturação principalmente das características físicas e biológicas do solo. A EPG tem esse conceito do sistema solo. Você conseguiu entender? Estou entendendo agora. Vamos lá. Se tiver tudo dúvida, bem. se tiver dúvida, Certo. beleza. Não, agora entendi. Ok. Vamos lá. Essa seta aqui, cheia, né, ou sólida, significa dizer, mais uma vez, que é uma relação direta e aqui uma relação indireta. Então, para você fazer o manejo da sua área, da sua vegetação, para você estimular maior surgimento, por exemplo, de organismos benéficos. Então, você precisa pensar numa biodiversidade planejada, né, um agroecossistema. Então, ao você pensar nessa biodiversidade planejada, estimulando maior diversidade, por exemplo, de culturas, você vai ter um agroecossistema funcionando com a menor pressão de pragas, por exemplo, ou seja, a menor quantidade de insetos que vão causar doenças. Por consequência, você tem aí, indireta da biodiversidade planejada, uma biodiversidade associada. Quando você observe que os conceitos eles vão se acumulando. Quando você tem maior diversidade de culturas na sua área, você tem maior possibilidade, por exemplo, de observar insetos polinizadores. Por exemplo, você pode ter maior presença, por exemplo, de pulgões que consomem, que predam cochonilhas, por exemplo, um controle, pulgões não, desculpa, joaninhas, que podem atuar como um controle biológico ao predarem pulgões. Então, a biodiversidade planejada propicia, estimula de forma indireta a biodiversidade associada, ou seja, organismos que vão lhe ajudar a lidar com as possíveis pragas e doenças que estão na sua área. Então, repito, as relações diretas, as interações diretas podem estimular outras interações indiretas a partir do que você pensa para a sua propriedade. Agora vem uma pergunta depois de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Imagina que você tem na sua área aí árvores perenes, coqueiros, por exemplo, 10 hectares de coqueiro. Aí eu digo para vocês, vocês estão observando aí que existe muito ataque, por exemplo, de uma doença anel vermelho do coqueiro. Diante daquilo que a gente conversou até agora, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: vocês vão eliminar os coqueiros da área de vocês, porque está surgindo muita doença, né? E uma doença que ataca ali a estipe do coqueiro, né? Stipt, na verdade, que chama, que podemos chamar de caule. O que é que vocês vão fazer? Eliminar os coqueiros? Ou como vocês vão pensar nessa biodiversidade ou no planejamento da modificação da paisagem para combater a doença chamada anel vermelho? E aí? O que é que vocês fariam? Pensando na vegetação. Já ouviram falar dessa doença, anel vermelho do coqueiro? Não, Sim, nunca ouvi falar, Já, não. o professor. senhor falou na matéria 1. Isso. Manejo de fitoparasitas 1 a gente abordou. O que Foi. seria aqui, relembrando, o que seria a doença anel vermelho do coqueiro? É uma doença transmitida por um organismo que habita o solo, é um nematóide. Esse nematóide ele chega ao coqueiro, às raízes do coqueiro, através de um vetor. O vetor é um besouro. Então, esse besouro vai para se alimentar, né, da seiva do coqueiro, e aí ele atua como vetor, né? O nematóide vai no corpo do vetor e é transportado para o coqueiro. Então, vocês vão simplesmente sair da atividade econômica, eliminar os coqueiros e para acabar com a doença? Sim ou não? O que é que se pode fazer em termos de modificação da vegetação para conseguir conviver ou eliminar a doença anel vermelho do coqueiro? No caso aí, professor, vai mudar a vegetação, né? Vai incrementar alguma outra diversidade de cultura também, para associar com a ajuda de combater aquele vetor, no caso, o nematóide e o besouro, né? Porque, de qualquer forma, ele não atinge diretamente o coqueiro em si, em termos de cair a produção, ele vai acabar atingindo, no caso, ele vai
como é que se diz, meu Deus? Ele vai deixar o coqueiro um pouco com a produção menor e com aspecto físico, assim, ruim, né? Mas, de uma certa forma, não tem a necessidade de derrubar, eu acho que não tem a necessidade de derrubar aquela cultura. Você falou bem aí, ó. Alguém quer falar mais alguma coisa para complementar? Eu não. Então, se a gente conhece aqui que o problema principal da doença do anel vermelho é um nematóide que é transportado por um vetor, que é o besouro, vamos pensar em estratégias que controlem o vetor, o besouro. Existem algumas plantas que podem estimular o surgimento de inimigos naturais. Existem estratégias como a utilização de armadilhas entomológicas naturais. Existem estratégias para você pensar em melhorar as condições do solo para que, mesmo se você tenha nematóides, a planta consiga sobreviver. Existem estratégias, sim. Então, a primeira é pensar justamente em controlar o vetor, que é o besouro. Então, quando a gente pensa em manipular a vegetação, em manejar um agroecossistema, a gente tem que pensar nisso. A gente não vai eliminar a planta do nosso interesse econômico para acabar com o problema. Pelo contrário, a gente vai atacar o problema, para não ficar sempre apagando incêndio, né? A gente tem que pensar qual a origem do problema e, de fato, ir ali e interagir junto ao problema principal, nesse caso é o vetor, para que a gente tenha resolvido o nosso problema. Tá bom? Bom, o que seria essa hipótese de concentração de recursos? É o resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora. Você concentra recursos em uma área quando você tem baixa diversidade, ok? Então, a hipótese da concentração de recursos tem como seu conceito, né, prever que as populações das pragas podem ser diretamente influenciadas pela concentração ou dispersão espacial de suas plantas hospedeiras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto maior a diversidade de espécies vegetais na sua área, menor a concentração de recursos para uma determinada praga. Então, se você tem uma uniformidade no plantio, você tem maior concentração de recursos para uma determinada praga, então o dano vai ser muito maior. Por isso que é importante você pensar em diversificar. E aí, pensamos em um conceito chamado de alley cropping, que na verdade é um termo em inglês que a gente pode traduzir para cultivos em aleias, que é uma técnica que você utiliza árvores de grande porte, como vocês, ou médio grande porte, como vocês estão vendo aqui, e entre essas árvores você vai fazer o plantio de outras espécies, né? Então, aqui você tem cultivo de hortaliças entre árvores um pouco maiores aqui. Pode ser ninho, pode ser outras plantas que você tem um interesse econômico mais definido. Então, a hipótese da concentração de recurso é o resumo daquilo que a gente falou até agora. É quando você tem baixa diversidade, monoculturas, é onde você tem concentração de recursos para a espécie praga. Entendido? Ô, professor, então, nesse caso aí, você vai fazer uma implantação de culturas anuais junto com culturas perenes? Sim, é possível fazer isso. É possível, não precisa ser perene, mas pode ser semi-perene, por exemplo, até que a sua cultura perene ela esteja estabelecida. Uma vez que a sua cultura perene ela esteja estabelecida, você tem que pensar na questão do sombreamento e quais são os tipos de plantas que você pode ter ali abaixo da sua árvore maior, né? Por conta do sombreamento. Ou você pode introduzir também um sistema agrosilva pastoril, né? Você pode introduzir animais ali na sua área também, entendeu? Não precisa pensar só em uma cultura agrícola, você pode pensar em criação de animais também, entendeu? Tá entendido. Muito bem. Conseguindo diversificar a sua área, naturalmente você consegue obter mais inimigos naturais. Aí eu trago aqui especialmente uma planta que já foi objeto de muitos estudos, para a curiosidade de vocês, né? O nome dessa
dessas flores aqui, ó, chama facélia. E aqui é um adulto, né? É uma mariposa, uma abelha, desculpa. Desculpa. Aqui são plantas que atraem pulgões. Esses pulgões, claro que os pulgões estão ali, não é porque eles são maus, é porque eles precisam de alimentação. Só que essa planta aqui, ela tem uso aqui no Brasil ainda muito restrito, né? Mas na Europa tem vários estudos aí com ela, porque elas fornecem nutrientes para esse tipo de mosca aqui, ó. E essa mosca aqui, ela consegue ser um inimigo natural para pulgões que podem atacar essas flores dessa planta aqui, né, facélia, ou pulgões que, por exemplo, estejam na sua área aí atacando outras culturas. Então, você pode introduzir na sua área alguns exemplares dessa espécie, né, facélia. Por quê? Porque ela atrai esse tipo de mosca, e essa mosca, ela é considerada um inimigo natural de pulgões. Aqui, esse é um exemplo para a Europa e a Austrália, enfim, aqui ainda é pouco disseminado. Mas existe um trabalho da Embrapa aqui no Brasil, já bem difundido, né, bem utilizado, onde a Embrapa ela cria, né, em laboratórios joaninhas, e essas joaninhas elas podem ser liberadas na sua área, e essas joaninhas elas são predadoras naturais de pulgões, como eu falei anteriormente. Então, você, nesse caso aqui, que a gente chama de hipótese do inimigo natural, você vai introduzir na sua área plantas que conseguem fornecer alimentos para esse seu inimigo natural, e ao estar nessa área aí, esse seu inimigo natural, esse exemplo aqui, a mosca, pode se alimentar também de outros insetos que estão na sua área, insetos considerados pragas. O exemplo, nesse caso aí, são pulgões. Então, a hipótese do inimigo natural significa dizer que você vai dar na sua área, você vai ter disponibilidade de alimento para que ele seja atraído, e ao ser atraído, ele consegue predar, se alimentar também do inimigo da praga lá na sua área, que nesse caso são pulgões, né, que são organismos que sugam a seiva das plantas e causam grandes problemas. Entenderam? Sim, professor. Entendi. Bom, aqui são alguns exemplos, né, para a gente ir finalizando, né, de plantas que a gente pode introduzir na nossa área com a finalidade de serem consideradas antagônicas, ou seja, as plantas que podem fazer com que os insetos considerados pragas não sejam um problema econômico para a sua área. Então, como eu disse, isso aqui não é uma receita de bolo, isso pode funcionar em algumas áreas, outras não, mas o importante é se você conseguir testar e observar resultados promissores, você ampliar, né? Fazendo com que você, como eu disse, cada vez mais fique utilizando os recursos da propriedade e não fique refém de insumos de fora da propriedade. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, abóbora com alface, são plantas aqui que podem se dar bem, ou seja, podem funcionar como plantas antagônicas. Temos aí abóbora e ervilha. Por outro lado aqui, ó, abóbora com brócolis, observe aqui que já são plantas que não vão funcionar muito bem. Alface e abóbora, como já disse bem, né? Alface e alho pode funcionar bem. Então, assim, são um conjunto de plantas que tem mais aqui na outra imagem, né? Um conjunto de plantas que podem, sim, funcionar bem para alguns casos e outros nem tanto, né? Por exemplo, ó, feijão com alho pode ser um problema, ou seja, elas não vão funcionar bem. Por outro lado, aqui, ó, melão com a capuchinha pode ser excelente aqui para controle de algumas pragas. Então, isso aqui são testes que foram feitos com condições específicas e pode ser que dê certo na área de vocês. Pode ser que não seja tão promissor, que não tenha um resultado aceitável, né, o que você espera. Então, aqui está a informação, né? Não são regras. Você pode utilizar, testar na sua área, uma área menor, e se funcionar, você pode ampliar, porque você
vai ter um custo menor com o controle de pragas. Então, quando você pensa na questão do custo de produção, as alternativas que envolvem o menor custo de produção são mais interessantes. Ok? Ok, professor. Bom, essa imagem aqui resume o que eu falei na tabela ou nas tabelas anteriores. Buscando um manejo, uma modificação da paisagem de uma forma que você tenha maior diversidade biológica, você precisa pensar no entorno. Olha que área interessante aqui, você tem uma área aqui muito rica, né, com diversidade biológica. Pelo contrário, aqui você tem uma uniformidade, né, de espécies, e isso pode trazer uma pressão aqui muito grande nessa área. Mas como você está numa região muito próxima aqui de diversidade, né, pensar em restaurar, por exemplo, aqui entre a sua área, restaurar a vegetação, seria uma alternativa interessante, né, como vocês podem ver aqui, para que você tenha um estímulo da diversidade. Aqui é o que a gente conhece como as famosas ilhas de mato, tá vendo? Então, na sua área, né, você pode produzir aqui, ou estimular, né, o favorecimento de inimigos naturais, deixando aí essas ilhas de mato que vão servir de abrigo, né, para os inimigos naturais, porque aqui, com certeza, você tem uma uniformidade, né? Então, é preciso pensar nessas estratégias para que você não sofra aí, né, com o surgimento de pragas e doenças que podem acabar realmente com a sua atividade. Bom, falamos muito aí sobre a necessidade de pensar na modificação e planejamento da paisagem, na formação de agroecossistemas, no sentido de diversificar a nossa área, de pensar que quanto mais diversa a nossa área em termos de espécies vegetais, maior a abundância de espécies, de organismos, de micro-organismos e de insetos que podem atuar como inimigos naturais. É uma relação direta. Maior diversidade de espécies vegetais, maior diversidade biológica e de inimigos naturais. Então, resumindo isso daí, eu pergunto a Daniele, como a frequência, Daniele, de aplicação de produtos fitossanitários pode afetar os inimigos naturais em uma horta? Imagine que você aplica inseticida em uma horta, com frequência. Como que a aplicação desses produtos fitossanitários pode afetar os inimigos naturais? Deixa eu ver aqui. Os inimigos naturais ele pode fortalecer com o tempo, porque ele vai acabar se adaptando àquele fitossanitário, no caso, né? Os insumos químicos que vai estar jogando naquela horta. E os inimigos naturais vão morrer, né? Então, quando você pensa, vai, com certeza, se for um inseticida, vai morrer, sim. E sem estar falando de praga, de inseto. Então, quando você utiliza produtos naturais, naturalmente, a ideia principal é você fortalecer o solo para que a planta fique bem nutrida. Então, ela vai atrair menos insetos pragas, né? Se você pensa em aplicação de produtos fitossanitários como um inseticida químico, você vai matar os insetos pragas e vai matar os inimigos naturais. Então, pode ser uma estratégia interessante você pensar em como esses insetos pragas podem ser reduzidos, como, por exemplo, modificando a paisagem, né? Colocando plantas ali que a gente conhece como plantas atrativas. Em vez do seu inseto praga ir para a sua área, ele vai ser atraído por essa outra espécie vegetal que não é o seu interesse comercial. E sim, à medida que você aumenta a frequência de aplicação de produtos fitossanitários como inseticidas, você mata os insetos pragas e mata também os inimigos naturais. Então, é um problema. Pergunta para os dois aí, Marcos e Loreane, como a prática da adubação verde pode melhorar a reserva de nitrogênio do solo? Eu vejo pela redução, né, dos insetos de praga, porque
essa prática, na verdade, é a incorporação do NPK, né? Que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e que vai, de certa forma, enriquecer a produção aí da horta. Ok. Mariane? Oi, professor. Essa prática, ela diminui a erosão, né? Tem maior retenção de água no solo e ajuda na ciclagem dos nutrientes. Era isso? Perfeito. Associado a tudo isso aí, você reduz o seu custo com a adubação, porque o nitrogênio é um dos macronutrientes, então se você tem a possibilidade de incorporar nitrogênio ao solo, você vai reduzir os seus custos de produção também, para arrematar aí tudo isso que vocês falaram que está correto. Muito bem. Ô, professor, o amendoim também, ele serve como uma adubação verde? Que tipo de amendoim? Amendoim forrageiro ou amendoim? Forrageiro. Pode sim. Pode, com certeza. Professor, Pode falar. essa adubação verde, ela tem que ser feita antes de ser a implantação da cultura, ou como é? Ou já no processo de... Você mesmo pode me responder. O que é que você acha? Eu acho que antes. Bom, se a gente pensar, é bom sempre pensar na questão da sustentabilidade, né? O conceito da sustentabilidade ele tem que estar inserido na nossa rotina, que é você sempre pensar nas nossas práticas rotineiras no campo e você pensa que você vai estar ali produzindo sempre. Então, é claro que é interessante você preparar o solo antes. E quando você introduz ali no meio das linhas, né, a plantas que vão funcionar como adubação verde, você já está pensando nesse e nos próximos ciclos de cultivo, entendeu? Então, você pode preparar antes e durante a sua cultura, a instalação da sua cultura de interesse, você pode colocar ali, por tudo isso que vocês falaram aí, né? Protege o solo contra a incidência de, por exemplo, erosão, e você incorpora nitrogênio ao solo, fazendo essa ciclagem. O nitrogênio, ele vai ciclar, ele vai voltar para o solo, que por sua vez vai ser utilizado pelas raízes das plantas. Portanto, você pode fazer antes, mas durante também, pensando já no próximo ciclo de cultivo. Ele vai ser utilizado tipo um consórcio, né, professor? Nesse caso, o conceito melhor é esse aí, né? Consórcio com essa finalidade de você extrair nitrogênio no próximo ciclo. Perfeito. Tá, professor. Eu perguntei porque teve alguns agricultores que fez isso depois e, assim, em relação à quantidade de produção, ele não teve o mesmo em comparação o que foi programado antes do plantio. Da Entendi. cultura, no caso. Entendi. O que vocês podem pensar também, né? Nessas áreas de pousio que a gente deixa, ó, já pensou você colocar ali uma área com essas plantas que servem como uma adubação verde, aí depois você incorpora ao solo e aí você volta a produzir. Então, são duas práticas combinadas, né? Deixar a área de pousio e depois você faz uma adubação verde e aí você introduz uma cultura. É claro que isso precisa de planejamento, né? Porque você precisa produzir, né? Você não vai deixar lá uma área 2, 3 anos e você precisando produzir, né? Então, são técnicas que precisam ser pensadas, planejadas, para que você tenha sua área disponível e que você precisa produzir, né? Porque no produtor ele precisa da sua área produzir. Tá bom? Beleza. Deixa eu só encerrar nossa gravação aqui, só um segundo, e a gente já fala das nossas atividades dessa semana.